Leili largou o prato que continha o açúcar na mão e olhou para o barão Jonas. Pai, o quanto você acha que eu posso vender esses cubos de açúcar refinado? Baron Jonas fechou os olhos por um momento e respondeu com certeza: deve ser pelo menos 10 vezes o preço do açúcar grosso. Se não tivéssemos medo de que alguém nos apanhasse ou cobiçássemos isso, talvez pudéssemos vendê-lo pelo menos 20 vezes. Leilin sorriu e assentiu. Então eu vou deixar as avenidas de vendê-lo ao pai. No momento em que o método para criar tais cubos de açúcar refinado entrou no mercado, isso teria um efeito enorme. Como poderia Leilin se igualar ao barão Jonas em se comportar apropriadamente, encontrar patrocinadores, transferir lucros e construir parcerias lucrativas e afins? Seu pai era um comerciante muito experiente. Acabei de ver os potes de fio dental de peixe, e eles não são ruins. Baron Jonas olhou para o filho, com os olhos cheios de emoção indescritível, suspirou. Você realmente criou um problema difícil para seu pai. Tais imensos lucros. Enquanto ele suspirava, o barão ainda não conseguia esconder seu sorriso. Leilin sempre parecia capaz de superar suas expectativas de maneiras inimagináveis. Com mão de obra e recursos físicos suficientes, o fio dental de peixe e o comércio de açúcar que Leilin estava antecipando finalmente começaram a tomar forma. O barão Jonas sabia muito bem que lucros tão imensos eram algo que sua família não conseguia aguentar sozinha. Então usou os 2 itens para prender algumas outras famílias nobres que tinham suas terras nos mares exteriores. Ele também entrou em contato com as forças locais e deu-lhes uma grande parte dos lucros. Dessa forma, havia muitas pessoas que ele podia arrastar em águas profundas para suportar o peso da reação com ele. No momento em que o refinado açúcar branco de Fallen Island entrou no mercado, o efeito até superou a imaginação do barão. Seu sabor puro era tão doce quanto o céu e imediatamente conquistou muitos nobres. Eles correram para encontrar este item de luxo como se tivessem sido insanos. Apenas os lucros do primeiro mês chegaram a surpreendentes 2.000 moedas de ouro. O fio de peixe não era tão popular, mas a reação do mercado não era ruim. Sua característica de ser comida conveniente, bem como o benefício de poder armazená-la por um longo período de tempo, tornou-a popular entre mercenários e aventureiros. Até mesmo os militares do reino expressaram seu interesse. Os lucros dessa ração militar, havia mais a ser dito, fazendo uso desses 2 itens que lhes renderam toneladas de riqueza, a família Fallen começou a crescer rapidamente. Leilin teve que abrir algumas linhas de produção para atender à demanda insana do mercado. Claro, isso não poderia ter sido feito sem que os piratas do Tigre Escarlate investissem muitos fundos. Com Leilin controlando tudo, desde as sombras e a ajuda dos bárbaros, os piratas do Tigre Escarlate tinham saído, atacando vários navios que pertenciam ao Marquês Louis sob a liderança de Isabel. Leilin esperava na ilha Fallen, como se nada tivesse a ver com ele. Os bárbaros também estavam excepcionalmente quietos, fazendo com que o Marquês não conseguisse encontrar nenhuma evidência. Ele só podia cerrar os dentes nas sombras, preparando-se para se vingar. Quase um ano se passou em um piscar de olhos. O acampamento que Leilin construíra agora se transformara em um porto movimentado, com piso de pedra calcária e casas de azulejos. Havia uma aura imponente na área, e o porto estava organizado muito logicamente. A segurança era muito boa e não havia vestígios de lixo no chão. Quando comparado a outras portas, isso era inimaginável. Eles eram desagradáveis e imundos, e geralmente as fontes de doenças e epidemias. Leilin obviamente não toleraria isso. Além disso, um porto limpo, arrumado e ordenado era inimaginavelmente atraente para os mercadores marítimos. Com o fio dental de peixe e os cubos de açúcar refinado dominando os mercados, o porto era agora uma área lucrativa. Muitos navios pararam no cais todos os dias, carregando-se completamente em mercadorias antes de sair. Mesmo à noite,
Os trabalhadores ainda trabalhavam com muito clamor, o lugar parecia próspero. Leilin nomeou o lugar Port Venus, uma alegoria de uma estrela em ascensão. E, de fato, uma vez construída, atraiu muitos comerciantes para a frequente ilha de Faulen, e silenciosamente tornou-se outro centro comercial dos mares exteriores. Originalmente, o arquipélago do Báltico e a enseada dos piratas, que pertenciam a duas potências diferentes, dominaram a cena, mas Port Venus marcou o surgimento de uma terceira potência. Essa enorme mudança obviamente atraiu a atenção de pessoas inteligentes. Meu senhor, aqui estão as últimas notícias. Um guerreiro de nível médio em uma excelente malha respeitantemente, passou uma carta lacrada em cera para Jacó. Jacó abriu-a rapidamente e, depois de passar algumas linhas, sua expressão mudou. Isso é, vou contar para o jovem mestre assim que saíram da sala. Duas fileiras de guerreiros de elite seguiram atrás dele, todas elas com uma aura forte e sangrenta. Seus olhos pareciam até brilhar. Eles eram naturalmente guerreiros de elite que haviam ativado seu Ki. Depois de sair da prefeitura, Jacó montou um lindo garanhão preto. Enquanto ele poderia usar uma carruagem de cavalo como um oficial de segurança pública, os hábitos de lutador dele fizeram isto tal que ele preferiu montar cavalos ele mesmo. Olhando para a luxuosa e imponente prefeitura às suas costas, para os muitos guerreiros do penúltimo posto, e para os olhos das pessoas nas estradas que procuravam agradá-lo, Jacó estava ligeiramente distraído. Tudo realmente mudou. Jacó suspirou. Quando eles entraram em sua riqueza, Leilin e Beren Jonas não acumularam seu ouro como dragões gananciosos. Pelo contrário, além de construir mais linhas de produção e Port Venus, o Barão Jonas teve a grande visão de tirar quase todas as suas economias para aumentar o poder da família Faulen. Cota de malha requintada e espadas longas de aço inoxidável substituíram a armadura de couro, garfos de metal e piques de madeira de antes em larga escala. Ele até recrutou grandes lotes de profissionais. Embora não fosse possível conseguir rankings de nível 15 acima, os de nível intermediário e especialmente os de combate próximo não podiam rejeitar as condições que o barão havia oferecido. Depois de servirem aqui por muito tempo, muitos deles com profissões se apaixonaram pela atmosfera e trouxeram suas famílias para cá, tornando-se cidadãos livres de Port Venus. Leilin foi extremamente bem-vindo à ideia e foi generoso em seu tratamento e nas promoções. Isso formou um ciclo virtuoso, que ajudou seus subordinados a ficar ainda mais fortes. Jacó sabia que já havia profissionais acima do nível 10 tomando partido de Leilin. Se não fosse por ele seguindo o barão desde a infância e trabalhando duro para a família, sua própria posição há muito teria sido preenchida por outra pessoa. Mesmo assim, a sensação de perigo persistia em sua mente. Eu preciso treinar ainda mais. Tenho a sensação de que o gargalo que está me incomodando há anos deveria ser capaz de ser quebrado dessa vez. Com a ascensão da renda da família Faulen, Jacó e os do grupo naturalmente se beneficiaram. Seus salários subiram ao céu, e Jacó sentiu que não estava merecendo isso. Ele não apenas usou esse dinheiro para receber lições de estudiosos, mas também procurou poderosos guerreiros para seus conselhos. Ele agora atingira o pico da classificação 7 e estava a um passo da classificação 8. As novas fazendas de trigo o encontraram do lado de fora do porto, o trigo verde cheio de vitalidade refrescando o ar. Jacó não pôde deixar de respirar profundamente várias vezes. Aquelas fazendas aqui eram os fazendeiros que haviam migrado da ilha de Faulen, e também havia escravos que haviam sido libertados e as famílias dos piratas. Leilin tornou especialmente uma lei que, enquanto os escravos trabalhassem arduamente, eles recuperariam seu status de pessoas livres depois de um certo número de anos e adquiririam 0,6 hectares de terra. Depois de pagar 3 anos de impostos,
Eles poderiam ir à prefeitura e pedir para resgatá-lo a um preço baixo e tornarem-se agricultores de seus próprios lotes de terra. A promessa de se tornarem homens livres motivou os escravos a trabalhar com todas as suas forças. Lei Lin sabia que, por mais que a sociedade humana mudasse, uma hierarquia sempre permaneceria. Permitir a mobilidade entre os níveis daria aos que estão na base da esperança, e era o único método que asseguraria a vitalidade da organização e do governo. Passados os campos de trigo foram ainda mais guardas. Jacó podia sentir os errantes cavaleiros, ladrões e até assassinos espiando das sombras enquanto as fazendas davam lugar a uma zona industrial. Este foi o lugar onde o fio dental de peixe e açúcar foram produzidos. Desde que seus primeiros lucros comerciais chegaram às mãos dele, Lei Lin mudou sua linha de produção para a área para dar mais espaço ao porto. Também era conveniente supervisionar e garantir o sigilo do lugar. Com a expansão dos lucros do comércio, a questão da segurança tornou-se cada vez mais séria. Foi no momento em que Lei Lin e seu mestre Ernest vieram pessoalmente para assumir o controle. A maioria das forças de elite da família Fowler estava aqui, o que assustou numerosos espiões. No entanto, enquanto houvesse lucros enormes, a espionagem nunca terminaria. A vila de Lei Lin ficava ao lado das fábricas. Ele nunca foi um maltratar a si mesmo, e a vila ocupou muito espaço. Ele havia até trazido seus criados da mansão, incluindo as empregadas domésticas. De cor clara e Claire também vieram. Jacó só viu Lei Lin após 2 patentes de 10 guerreiros. Seu 10º aniversário havia passado e Lei Lin agora parecia mais maduro. Seu cabelo loiro encaracolado era como a luz do sol e seus olhos azuis como o mar. Cada centímetro de sua musculatura era perfeito, o que fazia sentir que suas proporções estavam em perfeita harmonia. Em vez disso, com sua aparência atual, ele parecia o amante ideal de uma princesa nobre. Os olhos das irmãs mostraram como eles estavam intoxicados por ele. Eles nem notaram a entrada de Jacó,